Hoje à tarde, né, o pastor falou para eu trazer uma mensagem. E a primeira coisa que eu pensei foi numa palavra que tocou no meu coração em 2016, num congresso que eu fiz da Gateway. E quando o pastor, deixa eu ver o nome dele aqui, que é americano, Tim Shepard, sei lá, uma coisa assim. Quando ele falou, várias foram as mensagens ditas nesse congresso que era voltado para louvor e adoração. Mas quando ele ministrou, eu percebi que para as pessoas não tinha muita gente tocada, mas eu chorei compulsivamente. E eu não, meu celular, o iPad, não sei o que eu estava, ele molhava assim. E eu vi que era uma palavra que Deus estava trazendo no meu coração e que ia perdurar por um tempo. E aí eu vou compartilhar um pouco o que ele falou, né? Vocês estão com a Bíblia? Abri lá em Ezequiel 37. Era voltado para ministério de louvor, então ele falava para líderes de adoração também, e ele trouxe essa palavra. E ele começou falando que ele teve uma revelação, ele estava fazendo a barba dele, e Deus falou para ele, abre em Ezequiel 37. Falou, beleza, né? Fala do Vale dos Ossos Secos. Então, ele achou que fosse isso, mas aí ele foi... Pedindo, deixa eu abrir aqui. E aí ele começou a ler a passagem, só que Deus falou que era para ele continuar, que não era sobre isso que Deus queria falar com ele. E era lá no versículo 15, que fala assim, a reunião de Judá e Israel. A palavra... Abriram? A palavra do Senhor veio a mim dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pau e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pau e escreve nele, por José, varas de Efraim e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. E aí Deus começou a colocar no coração dele o que significava isso. Ele ficou assim, o que Deus está querendo me falar sobre isso, né? E aqui ele fala, né? Porque a gente sabe que houve a divisão, né? Entre Judá e Israel. E aqui Deus estava falando para tomar um pau, num outro símbolo, juntar e se tornar um só, uma madeira só, para que eles se unissem. E aí Deus estava trazendo a revelação dele de Israel, o significado do nome, que é lá em Gênesis, né? Que a gente lembra que Israel, ele, né? Jacó, ele lutou com o anjo, né? Ele lutou com Deus. E aí Israel quer dizer que é aquele que luta e prevalece perante Deus. Lá em Gênesis 32, 26 e 29. Então, Deus colocou no coração dele que essa luta, né, como a gente viu no filme Quartos de Guerra, o que é qual é a batalha? É a oração, né? Então, e Judá, a gente sabe o significado que quer dizer louvor. Então, Deus estava trazendo no coração dele que louvor e oração é a mesma coisa. É um tempo de unir, né? Aqui, como diz no versículo 17, ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. E depois de tudo que ele falou, ele começou a dizer que na igreja dele, lá na Gateway, não existe mais ministério de intercessão e de louvor e de adoração. É uma coisa só. E isso tocou muito meu coração, porque foi algo que me trouxe muito claro em relação ao que a gente lê nos Salmos. A gente vê, né, que Davi é o cara do louvor, o cara da adoração, e ele é um salmista, né, reconhecido por Deus. Paixão pelo trono, e em momentos de adoração ele via, e ele escreve coisas que ele via, né? E a gente vê nos Salmos que Salmos são orações, né? Eu acho incrível vários Salmos que Davi ele começa mal toda a vida e no decorrer do que ele está escrevendo, ele termina louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Então, e ele também, em vários Salmos, ele cita a palavra, ele traz menção da palavra de Deus, assim, de algo que já estava escrito. Então, é uma coisa só. Não tem como a gente
imaginar o louvor, né? E a gente adora a Deus aqui por meio da música. Não tem como a gente imaginar isso sem pensar em oração. Então, eu vou convidar vocês para abrir lá em Apocalipse 5. Que fala assim, 5:8. Eu vou começar do 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, e a sabedoria e a força, e a honra e a glória e o louvor. Ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que nele há, dizerem ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio para os séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciãos prostravam-se e adoravam. Aqui a gente vê muito claro algo que nesse momento está acontecendo no céu. Né? Quando os discípulos perguntaram a Jesus, como que eles viam Jesus orando, né? E eles viam que havia um segredo, um mistério. Jesus, ele reabastecia as forças dele ali, se colocava no secreto, assim, com Deus, deixava todo mundo e gastava um tempo em oração. Então, eles viram assim, gente, isso é muito importante. Eu quero saber como que Jesus ora. Eu quero o que ele está orando. E eles perguntaram. E lá no Pai Nosso, a gente sabe que ele, numa parte, Jesus ele ensinou que seja feito assim na terra como é no céu. E aqui, né, a gente sabe que João ele teve essa revelação em Apocalipse e ele viu que cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, e veio a explicação, que são as orações dos santos. Então, o que a gente imagina, a gente sabe que Jesus é o nosso intercessor também, a intercessão do céu. Uma intercessão de reconhecimento de autoridade, porque fala assim, ele é digno de receber toda a glória, todo o louvor. É muito mais do que pedir, é você declarar aquilo que Deus é. E aqui ele fala no versículo 9 que eles cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos. Então, a gente está vendo que no céu são taças que são cheias de oração, que são as nossas orações, e música. É isso que está acontecendo no céu. Orações e música. Então, se Jesus falou para a gente fazer assim na terra como é no céu, é algo que a gente tem que perceber que Deus está chamando a gente para esse tempo. Não tem como a gente negligenciar isso. Não tem como nós, como um ministério de louvor, focarmos só na música, em técnica, e não saber o que nós estamos fazendo são orações. São declarações daquilo que Deus é. E aqui, né, existe uma instituição, né, o IHOP, que eles oram incessantemente. A proposta é orar de forma ininterrupta. Então, eles oram em turnos, e eu acho que o diretor lá da parte de português que funciona é o Elcio e a Jaqueline Lodos, né? E eles têm esse livro Dia e Noite Sem Cessar. Então, uma parte que ele fala que nós fomos chamados para orar e adorar. Eu achei também interessante a gente ver, né, qual 2 tipos de pessoas que Deus procura.
adoradores e intercessores, né? Peraí, deixa eu ver se eu anotei aqui. Vamos abrir. Ezequiel 22:30. Ezequiel. Vou ler. Pode? E busquei dentre eles um homem que levantasse um muro e se pusesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor e os consumi. Fiz com que o seu caminho lhes recaísse sobre a cabeça, diz Senhor Deus. Então, a gente sabe que a intercessão, ela funciona como a gente entrar na brecha. A gente está ali, né, como se tivesse um espaço que precisa de um preenchimento, e ali a gente se intercede, se coloca na brecha por questões, e Deus, ele procura pessoas que façam isso. Tamanha importância, se Deus está procurando, tamanha importância da oração para Ele, da intercessão. E também ele procura adoradores, vamos abrir, a gente já conhece, mas eu acho que ler nunca é demais. Meditar João 4, 23. 23, 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A adoração, e a gente, né, tem ouvido ao longo dessas aulas, no Salmo também, e a gente sabe que é adorar o Pai, né, e em espírito e em verdade, baseado na palavra. Uma coisa que eles falam muito é essa questão da gente orar, baseado na palavra. Porque a gente também pode orar no nosso coração e escrever músicas com base naquilo que está no nosso coração. Mas nada mais assim eficaz e importante a gente orar de acordo com a palavra. Porque nossos sentimentos, às vezes, se a gente for orar, né, a nossa palavra ela volta vazia, a palavra de Deus não. Então, se você ficar imaginando, às vezes, o que está no teu coração, às vezes um pensamento de que você não vale muito, de que é o que está no teu coração, mas é isso que a palavra diz. Vai adiantar você estar orando, declarando? Não. Então, a gente adorar em espírito e em verdade. E isso é responder a Deus. A gente escuta aqui que a adoração é uma resposta. Então, é você fazer igual Davi, contemplar Deus, conhecer Deus, meditando na palavra e cantar isso. E saber que isso é uma oração em forma de música, e você fala, a gente sabe. Se a gente ficar um tempo orando, a gente acaba cantando. É assim, é igual a palavra de Ezequiel. Uma coisa está unida à outra, não tem como separar. E esse é o tempo mesmo, que Deus, ele né, ali em Apocalipse a gente viu que as taças estão cheias do incenso da oração dos santos. A gente quer encher essa taça, porque, né, o Espírito e a noiva dizem vem, a gente tem que aguardar ardentemente pela volta de Jesus. Claro que quanto mais tempo Jesus não volta, mais pessoas se convertem, mas a gente quer muito que Ele volte. Então, por isso que a gente tem que interceder pela nossa terra, pela nossa nação, pelos nossos amigos, pela nossa família, e declarar quem Ele é numa oração assim de declaração da grandeza dEle, e sempre entrelaçar a música a esse tipo de declaração. Saber que lá em cima eles cantam que Ele é digno, que Ele é digno de receber todo o poder, toda a glória. Então, se há louvor, se há cântico novo e oração, nós vamos fazer assim na terra como é no céu, assim como Jesus fala. Né? E vamos abrir lá em Isaías 56, 7, por favor.
uma questão assim também da gente estar aqui numa aula de Ministério de Louvor, mas falando de oração, é muito importante também, porque ser lugar de oração é uma questão de identidade. É isso que nós somos. Não é isso que Deus nos ensina aqui em Isaías 56, 7. E ele fala: sim, a esses os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Uma frase aqui que eu gostei. Só um minutinho. Nesse livro. Não é agora não, mas tudo bem. Então, e também Jesus ele ressalta essa verdade lá em Mateus. Gente, nós vamos abrir muita Bíblia. Vamos lá. Mateus 21, 13. Né? Jesus chegou como? Lá no templo dele e viu que estavam mudando a característica da casa dele e ele não aceitou aquilo, ele não se conformou com aquilo. É você ser criado para uma coisa e permanecer naquilo que você é. E ele olhou e falou: não, eu não me conformo. A casa, ela está tomando outro rumo. Eu não aceito isso, né? E Jesus ele mostrou bem, né, ali em Mateus 21, 12, então Jesus entrou num templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a fazeis covil de salteadores. Chegaram-se a ele no templo cegos e coxos e ele o curou. Então a gente viu que Jesus, ele, né, não é sempre que a gente vê Jesus tão irritado, né? E isso demonstra para a gente que, muitas vezes, assim, começar por mim, eu sei que a gente tem sempre que melhorar, né, nesse posicionamento. E Jesus, ele pode, né, não com um olhar de condenação, mas ele quer resgatar isso na gente, a nossa identidade como lugar de oração. Um lugar de relacionamento com Ele, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Deixa aqui. Ah, não vai estar aqui não, que estava escrevendo em outro lugar. Mas tá, eu gostei dessa frase aqui, vou falar. A adoração toca o coração de Deus, mas a oração une o nosso coração ao de Deus para a nossa participação ao que Ele vai fazer na terra. Então, você orar o que está no coração de Deus é você realmente assumir seu posicionamento de domínio. Então, você conhece Deus através da palavra, você sabe o que Ele está pensando, o Espírito Santo vai revelar aquilo que você, em determinado momento, você vai ler uma escritura e Ele vai te fazer orar. Você nem sabe por quê. Às vezes alguém está acontecendo alguma coisa e aí Ele vai te fazer orar aquela palavra. E por que não a gente não começar, já que nós somos da música, a gente começar a cantar aquilo que a gente está lendo? A gente não só orar a palavra, mas a gente cantar a palavra. Eu acho isso muito legal. E lá o que eles fazem lá nessa questão do modelo, né, digamos assim, 24/7, não é assim um modelo, todo mundo tem que fazer isso. É só uma estratégia. E eu acho assim muito, muito legal. Até falei, né, um dia com o pessoal do Conexão, tenho o maior desejo de fazer isso lá, da gente estar separando um tempo para orar e cantar junto, né? E a gente pode fazer isso dentro da nossa casa. E eu tenho certeza que vai fluir uma criatividade para novas músicas baseadas na palavra, uma coisa impressionante. Então, é mais ou menos assim como eu fiz a escola na Casa de Oração aqui no Rio,
E lá eles atuam muito assim, eles intercedem com música. E aí eles oram, assim, vamos orar pelo Brasil. Aí eles veem uma passagem na Bíblia, de acordo com o que tem a ver com oração pela nação. Uma pessoa lê, depois ora, e depois um líder canta. É muito legal, assim, na hora, assim, super espontâneo. Canta uma frase. E depois, 2 outras pessoas que também cantam uma frase, e o líder do coro faz um refrão para que a igreja que está intercedendo, porque a ideia é todo mundo cantar junto. Porque a gente tem uma só voz, né? Então, e aí o pastor Rafa fala, né, de a gente estar refrão, né, que veio o coro, aquela repetição, porque a gente aprende na repetição, a gente grava na repetição. E aí cânticos novos surgem baseados na palavra. E eu creio que isso é muito o que acontece no céu. E da gente estar realmente liberado para cantar e orar exatamente o que o Espírito Santo está levando a gente para fazer. Né? Aqui numa aula foi dito, né? A gente pode se inspirar com grupos e, né, cantores, mas não é repetir, não temos que ser iguais a um determinado grupo. É muito legal, mas nós temos a nossa própria identidade, né? E saber disso e fazer disso como uma reunião de busca a Deus mesmo, né? Assim, não, nós estamos aqui para tocar e fazer música. Não, assim, vamos orar e vamos fazer uma reunião de oração e a gente começa a orar e a gente começar a cantar junto. Gente, eu acho que não é o céu na terra. A gente vai ver, a gente vai experimentar realmente o céu na terra, porque é isso que eles fazem lá em cima, entendeu? Então, assim, é sempre trazer uma unidade entre o que foi orado e cantado. Eu trouxe um videozinho que mostra um turno que eu sou apaixonada. Eu conheço o turno todinho, de 2 horas lá deles, que eu até hoje, assim, às vezes eu escuto, para ter uma ideia de como que funciona. Eu repito, não é uma regra, entendeu? Não é, nós temos que fazer assim. Mas é só uma ideia daquilo que você pode começar na sua casa, ou a gente pode fazer numa reunião. E sim, uma ideia da gente orar e ler a palavra, orar a palavra e cantar. Stars which you've ordained. I consider your heavens. I consider the work of your hands. The work of your Look at all you made. The beauty of the work of your fingers. The greatness of who you are. I stand in amazed at your greatness. It's all declaring your greatness. By the breath of your mouth, you've made all things. So many wonders in the heavens, so many beauties to behold. The moon and the stars. The moon and the stars, you have ordained. You spoke, and there was light. Amazing, brilliant. Master craftsman, everything you do is wonderful. Everything you make is perfect. See the beauty of all your work.
Então, ela fez outra música também. Gente, olha, é sensacional. Eu achei assim, isso muito legal. E eu acredito mesmo que Deus está levando a gente para esse lugar. É algo que em vários lugares assim no mundo está sendo dito. Essa questão da gente, até aqui, né, na nossa igreja, né, quantas mensagens de oração a gente está ouvindo do secreto, né? É tempo disso, sabe? E a gente saber que Deus nos deu uma habilidade da música e a gente trazer isso para esse tempo. Se Deus, ele está falando, pedi para vocês abrirem Amós 9:11. Amós é especial, né, gente, para achar. Todo mundo de celular. Foi. Ele fala assim, naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, que está caído, e repararei suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e as reedificarei como nos dias antigos. Né? O tabernáculo de Davi é essa ideia, né, da adoração ininterrupta. Né? E assim, Davi, ele investia em cantores, em músicos, porque eu acredito que ele teve um vislumbre do que acontecia no céu. Ele falou que tem que trazer isso para a terra, a gente tem que repetir isso aqui. Então, ele fazia com que, né, eles se dividissem em turnos e eles adoravam. Então, assim, eu imagino que funcionava mais ou menos assim como a gente viu nesse vídeo, porque será que tinha tanta música escrita? Eu acredito que fluía na hora, para você estar ininterruptamente orando e adorando, eram coisas que fluíam. E, assim, a palavra diz que Deus ele quer levantar o tabernáculo de Davi. Assim, eu creio que isso é para esse tempo. Então, era isso que estava no meu coração, porque eu acho que está muito vinculado mesmo, a música com oração. E se a gente passar a vir aqui, servir a Deus como um ministério de louvor, tendo essa noção de que o que nós estamos fazendo são orações, eu acho que a gente vai cantar e tocar diferente. Eu acho que a gente vai saber que a gente está... Né, a oração, ela não é que a oração manda em Deus. Não, a gente fala que na terra a gente concorda com o que ele já disse no céu, porque a gente ora de acordo com a palavra. É uma testemunha. Né, e o que... né, foi dito por duas, vai ser estabelecido na terra. Por isso a importância de a gente cantar a palavra, para a gente estabelecer isso na terra, assim como é no céu. Então, a gente cantar, sabendo assim, o que eu estou cantando, essa palavra, graças a Deus a gente canta aqui músicas inspiradas na palavra, né, com base na palavra. Então, eu vou estar aqui orando em forma de música a palavra. E eu vou trazer essa realidade para esse mundo aqui. E saber na sua casa ou num tempo, quem sabe um dia a gente vai aqui se unir, vai fazer um tempo desse mesmo, que alguém vai começar a tocar e a gente vamos orar. E Deus vai trazer uma inspiração para alguém e no meio da oração a gente vai começar a cantar aquilo que a gente está orando. E com repetições nós vamos orar em um só som e lembrando, né, de como a gente começou aqui, sabendo que eu acredito que essa revelação que o pastor teve, de que Deus está fazendo uma coisa só, é para a gente, é para a igreja toda. Porque é uma coisa só. Então, a gente está fazendo isso com entendimento. Uma coisa é a gente fazer por fazer, outra coisa é a gente fazer sabendo, não, o que eu estou fazendo aqui é orar e cantar a palavra, sabendo que é isso que acontece no céu. E eu estou repetindo aquilo que Deus preza, porque Ele procura intercessores e Ele procura verdadeiros adoradores. A gente sabe que a gente não adora só por meio da música, mas a gente também adora pelo louvor. E esse é o nosso chamado, não é? Então, é isso, assim, e eu quero só deixar essa última frase aqui também, em Amós, aproveitando, Amós 8:11, que eu acho que é para o nosso tempo hoje. Eis que vem os dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem de sede de água,
mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, que o Senhor esteja gerando essa fome no nosso coração, fome da palavra dele. E quem tem fome, vai atrás da comida, né? Então, a gente cheio de fome, a gente vai se alimentar dessa palavra e não vai ter como sair outra coisa, a não ser a palavra que vai estar no nosso coração. E como nós somos músicos, nós vamos cantar essa palavra. E eu creio que vai fluir muita criatividade, muita. Algo assim não é meu, assim, é o Espírito Santo que está cantando através de mim. E a gente vai trazer refrão e a gente vai cantar também no nosso secreto, assim, é algo de intimidade com Deus. Tem música que a gente nunca vai contar para ninguém, né, gente? Eu acho, né? Eu tenho umas coisas assim que é só entre mim e Deus, assim, e é muito legal. Coisas assim que hoje, quando eu era tipo adolescente e no momento que eu preciso, eu lembro de uma musiquinha que eu fiz e eu canto e é a minha oração naquele momento. Então, é uma repetição que eu faço e que dura porque a gente não esquece.